Ok, vocês enxergam meus slides? Uhum. Tranquilo? Não estou entendendo. Slide ainda não, professor. De repente, compartilha novamente. Vamos de novo, então. Agora vocês visualizam? Sim. Ok? Então, vamos começar. A ideia, então, dessa fala de hoje é a gente fazer uma conversa, né, com os egressos do curso sobre o mercado de trabalho com os licenciados em computação, para que os alunos que estão agora estudando na segunda turma possam ter uma ideia de onde eles podem se inserir no mercado de trabalho. Então, agradecer, né, a Adriana, a Camila e o Rodrigo, que são egressos da primeira turma, e agradecer a Camila pela ideia de a gente poder fazer essa discussão e trazer essa discussão, então, para os nossos alunos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os cursos da área de computação e algumas possibilidades de trabalho para os licenciados, e depois, então, eu passo para os nossos egressos. A gente, então, tem três grandes tipos de cursos de computação. A licenciatura, que é especificamente para a formação de professores, e os cursos tecnológicos, que são cursos superiores mais curtos que os cursos de bacharelado, e eles têm um foco específico, né? Então, os bacharelados, a ideia é mais a formação de profissionais para a área de pesquisa e para o mercado de trabalho nas empresas, como os cursos mais conhecidos como ciência da computação e sistemas de informação. A licenciatura, que hoje em dia se chama licenciatura em computação, mas também antigamente tinha os cursos de licenciatura em informática, que é para formação educação básica, ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos. E os cursos tecnológicos, bem focados, né? Então, tem cursos tecnológicos para a área de jogos, para a área de bancos de dados, para a área de redes de computadores. A própria UFSM tem cursos tecnológicos. Aqui no nosso campus de Frederico Westphalen nós não temos, mas no campus sede em Santa Maria existem cursos tecnológicos como rede de computadores do CETISM, o Colégio Politécnico tem os sistemas para a internet. Então, cursos bem específicos que são geralmente menores que um bacharelado. O bacharelado dura em torno de 4, 5 anos, o tecnológico geralmente 2 anos, 2 anos e meio, e as licenciaturas geralmente duram 4 anos. O que o aluno que vai estudar na área de tecnologia precisa ter como aptidão ou desenvolver também? Não é uma coisa que ele já tenha que necessariamente já ter todas essas aptidões, né? A questão de raciocínio lógico e aptidão para matemática, porque a informática é baseada em matemática, e essas questões todas de matemática e do raciocínio lógico são necessárias, principalmente para as disciplinas de programação. Se interessar por novas tecnologias, porque a tecnologia é uma coisa que muda muito rápido. Ser curioso, aprender, estar sempre em constante aprendizado, né? Todo mundo diz que hoje em dia a gente tem que aprender a vida toda, mas na área da TI, da tecnologia da informação, as coisas são bem mais rápidas que em outras áreas, então a gente precisa estar sempre meio que correndo atrás desse novo conhecimento. E está interessado, então, sempre em buscar novos desafios, né, para que a gente possa continuar estudando na pós-graduação, buscando outras oportunidades de trabalho em outras empresas, buscando sempre a criação de um novo curso, de uma nova possibilidade de trabalho, novas oportunidades. Então, sempre está buscando novos desafios. Onde é que o profissional licenciado em computação pode trabalhar? Então, algumas ideias, né? Como professor, no ensino fundamental médio e técnico na área de informática. Essa é uma atividade que um profissional que é bacharel ou tecnólogo na área de informática não pode atuar. É necessário ter uma formação específica, né, de licenciado em computação para poder atuar como professor nesses níveis. Trabalhar como coordenador de laboratórios de informática em escolas. Aqui na cidade onde eu moro, que é Taquarussu do Sul, a escola municipal tem um laboratório de informática e tem uma profissional licenciada em computação que toma conta desse espaço e ajuda os professores de todas as disciplinas sempre que eles querem desenvolver alguma atividade na área de tecnologia ou precisam da tecnologia para apoiar suas disciplinas. Isso abre um espaço também para os nossos licenciados em computação.
projetos de inclusão digital, seja com telecentros ou cursos para a terceira idade, que também existem algumas universidades que têm esse tipo de inclusão digital, né? Alguns cursos específicos para a terceira idade, e isso também abre espaço para os nossos licenciados. Trabalhar com desenvolvimento de software educacional, jogos educacionais. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um software educacional, eu preciso de um professor da área específica, preciso de profissionais da pedagogia, da educação, e também pessoas da computação, muitas vezes pessoas que vão fazer a parte do design, vão construir a parte visual do software, então também abre um espaço para nós. A área de educação à distância, cada vez mais, e durante a pandemia se viu muito isso, né, durante o período de isolamento social, o ensino remoto, ensino híbrido, educação à distância, então abre um espaço de trabalho para desenvolver materiais didáticos digitais, para poder cuidar dos ambientes virtuais de aprendizagem, então todo um espaço como tutores, abre espaço para tutores, coordenação de tutoria, criação de novos cursos de educação à distância, então tem um leque bem grande de oportunidades para o nosso profissional licenciado. E treinamento de equipes de tecnologia da informação, seja quando eu, como profissional, faço um curso, depois posso ajudar os meus colegas a aprender essa nova tecnologia, ou também quando as empresas precisam treinar os usuários, né, quando desenvolve algum software e alguém tem que fazer o treinamento desses usuários para utilizar esse software. Também abre um caminho, então, para os nossos licenciados em computação. Uma coisa que é bem interessante, que é bem recente, agora do ano de 2022, é que foi publicado o parecer do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, sobre a inserção da computação na educação básica. Agora falta só homologar, né? Então o parecer está publicado, está disponível no site do Ministério da Educação, e as escolas vão ter que inserir na Base Nacional Curricular, de acordo com os diferentes níveis de ensino, a computação, o pensamento computacional e atividades de computação na educação básica. Isso, com certeza, também vai abrir um espaço e fica mais claro, né, que a computação vai começar a fazer parte oficialmente da educação básica, não só nos cursos técnicos de informática, né, mas vai permear, então, toda a formação básica dos alunos, abrindo, então, um espaço bem grande ali para os nossos licenciados em computação. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho na visão dos nossos egressos. Então, nós temos aqui a participação de 3 egressos da primeira turma. Adriana Camargo Saldanha Machado, que foi nossa aluna no Polo de Palmeira das Missões. Ela é professora da Rede Municipal de Palmeira das Missões e professora também no Colégio Estadual Três Mártires. A Camila Martins, nossa egressa do Polo de Cruz Alta. Ela é coordenadora pedagógica em tecnologias educacionais na Secretaria Municipal de Juí. É professora no SESC-SENAC. Ela também tem formação na área de geografia, tem especialização em orientação, supervisão e gestão escolar, e está cursando uma pós-graduação em tecnologias educacionais, e também agora está fazendo mestrado na UFSM, então também continua estudando, já galgando um novo nível na pós-graduação. O Rodrigo Godi, que é nosso ex-aluno do Polo de Palmeira das Missões. O Rodrigo já atua profissionalmente há mais de 28 anos na área de computação. Ele também tem uma outra formação superior, que é na área de análise e desenvolvimento de sistemas, e atualmente ele trabalha na Certo Tecnologia Global Telecom, além de ser professor no Colégio Estadual Três Mártires, em Palmeira das Missões. Então, a ideia é que a Adriana, a Camila e o Rodrigo conversem um pouco, né, sobre as experiências deles como nossos ex-alunos e como eles estão atuando no mercado de trabalho. Vamos começar, então, pela Camila? Pode ser, Camila? Pode ser sim, bem tranquilo. Então, boa noite, professor, boa noite, colegas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, então, para a gente discutir um pouco sobre a questão do mercado de trabalho dos licenciados em computação. Isso é um tema muito importante, porque os licenciados em computação, eles têm que soltar o verbo mesmo, eles têm que defender os seus espaços e eles têm que se fazerem conhecidos nessa sociedade. Porque eu acho, afinal, né, quem está habilitado e capacitado para trabalhar computação nas escolas é, sim, o licenciado em computação. Então, não é aquele professor que sobra horas,
não é aquele professor lá que está em desvio de função. Quem tem a função de trabalhar na escola, de fazer um trabalho com êxito, né, para que não fique um trabalho somente, digamos assim, baseado em projetinhos que ficam engavetados nas gavetas das escolas, é o licenciado em computação. Então, eu acho assim que a gente tem que defender, levantar essa bandeira, defender o nosso mercado de trabalho a partir da nossa formação e defender também todo o mercado de trabalho que está vindo para esses colegas aí que estão cursando o curso de licenciatura em computação. Então, hoje, atualmente, eu trabalho na coordenadoria aqui sou coordenadora pedagógica aqui em tecnologias aqui da Secretaria Municipal de Educação de Ijuí. A gente tem um desafio bem grande aqui, porque a rede era bem analógica, né, e agora a gente está fazendo todo um processo aí de inovação e virtualização do conhecimento nas escolas. O desafio é grande, é um processo, é uma caminhada, se inicia agora, mas é algo que vai perdurar por muitos anos, por muito tempo, não é uma coisa que vai terminar já. Isso é apenas um início, é o primeiro passo, mas a gente já vê que o desafio é grande, né? Então, a gente já está equipando aí as escolas com equipamentos, a gente está fazendo tudo que a gente pode, assim, para oferecer infraestrutura para as escolas, mas está faltando o professor, né? O professor, o licenciado lá em computação, que precisa estar presente nos espaços escolares para orientar. Então, a gente tem aqui, nesse fio aí que a gente puxa de início de conversa, tem várias ramificações, digamos assim, né, vários linhos aí que a gente pode puxar nessa questão. Então, assim, o primeiro ponto que a gente pode partir, não adianta de nada, né, os governos, os gestores educacionais investirem pesado em tecnologia na educação, se não tiver um profissional habilitado e capacitado para dar o devido proveito pedagógico para as ferramentas, né? Porque daqui a pouco ele fica lá, aquele equipamento, mas os professores ou eles têm medo de utilizarem, ou eles não conseguem utilizar, então, ou eles não recebem uma formação adequada para utilizar aquilo ali, e o propósito pedagógico você vai. Então, o que acontece? Vira apenas atividades pontuais ou algum projeto que a escola desenvolve pontualmente com algumas turmas aí para atender alguma demanda lá específica das secretarias ou das mantenedoras. Então, isso é uma preocupação importante. A BNCC, ela traz ali, ela pede, ela respira a inovação, ela pede isso, que a gente traga a inclusão digital para os nossos alunos, mas ela deixou de um jeito, na minha opinião, que ela deixou de uma forma meio vaga, porque ela, na verdade, ela não especificou o profissional que deveria trabalhar. Então, se a gente vê ali, conforme as outras disciplinas, a gente vai analisar, todas elas procuram pessoas especializadas na área para trabalhar. Então, por exemplo, assim, se eu sou professora de geografia, geralmente os concursos vão procurar professores de geografia, professores formados, licenciados em geografia. E a questão digital das escolas, até sair esse parecer que precisa ser regulamentado, ficou de forma vaga. Então, as escolas acharam assim, mas eu vou levar os meus alunos lá a fazer uma atividade lá no laboratório de informática das escolas ou nas salas makers, como algumas regiões têm aí, a gente está falando aí para vários colegas de várias regiões, e isso já está incluindo o meu aluno digitalmente, e a gente sabe que não é isso que a BNCC propõe, não tem nada a ver com isso. Então, esse parecer, na verdade, ele vem regulamentar, ele vem dizer que a gente tem que desenvolver, que a inclusão digital, ela passa pela questão do pensamento computacional, né, de toda a noção. E uma coisa bem importante que essa semana eu estava lendo esse parecer, assim, e na interpretação dele, que os colegas dele vão observar, é que ele nos fala que isso deve ser proposto primordialmente desde lá do início, né, da educação básica, educação infantil lá e séries iniciais. Não que não deva ser oferecido nos anos finais, mas deve ser reforçado nesses níveis. Então, assim, para que não fique de forma vaga e que as escolas dêem um encaminhamento metodológico correto, é necessário o licenciado em computação, porque quando chega nas coordenações pedagógicas lá, quando elas vão formar os seus planos de estudos e fazer análise dos currículos, quando elas observam aquelas habilidades e competências escritas ali, se não tem um profissional habilitado, né,
que entenda da educação, né, que seja um licenciado e que tenha um conhecimento mínimo específico de computação, isso não vai ser construído. Então, o licenciado em computação é um profissional que ele tem que ser mais conhecido dentro da nossa sociedade. Os cursos, se a gente vai ver aqui na região, estou falando aqui por mim, eles são muito pouco divulgados, né? A gente vê ali a UFSM numa tentativa, né, belíssima, né, de fazer a promoção da formação desses profissionais, mas o que a gente vê, assim, é uma falta também de incentivo da iniciativa privada, que a gente não vê nos cursos, né, de licenciados em computação, inclusive aqui na Unijuí, que tinha uma vez a licenciatura em computação e acabou fechando, né, e eu sempre digo que a licenciatura em computação é um curso muito completo, porque a gente tem os conhecimentos lá que são oferecidos no bacharelado, mas ele também nos dá aquela formação pedagógica. Então, um aluno do curso de licenciatura em computação, ele é um aluno muito privilegiado, porque ele consegue ter uma visão global de todo o processo, tanto do processo lá, que eu vou trabalhar na escola, quanto do processo também educacional. E ele se torna um divisor de águas dentro da escola. A presença de um licenciado em computação dentro da escola ele vai mudar a conduta pedagógica dos professores, porque ele, além de auxiliar e assessorar, ele é um mediador, né? Ele é um mediador perante os colegas, perante os alunos, de encorajamento do uso das ferramentas digitais que existem dentro da escola. Então, ele vai formando capacitações, ele vai mostrando o que é possível, e a gente tem que ver que dentro de uma escola, quando eu olho o meu quadro de professores, e isso é muito importante, o olhar do gestor educacional, é que quando eu olho lá para o meu corpo docente, eu estou trabalhando com várias gerações, né? Então, ali eu tenho gerações ali que ainda do ensino muito tradicional, que foram formados lá do antigo magistério, né? Que pregava aquela metodologia muito tradicional. Nós temos uma outra geração um pouco menos desapegada na questão educacional, assim, a métodos tradicionais, mas que ainda teme as novidades. E nós temos outros professores que já estão a mil, né? E que, por falta de tempo, e enfim, no dia a dia, na roda viva da educação nas escolas, não conseguem auxiliar os colegas. E tem aqueles outros que estão na margem, né? Estão na margem lá do processo, que não se encaixam em nenhum desses grupos. Então, são questões, assim, que o licenciado em computação é que vai movimentar isso dentro da escola. Então, mas isso só vai acontecer, gente, isso nós vamos ter que, a gente vai ter que defender o nosso espaço no mercado de trabalho e nos espaços, juntamente com os gestores educacionais, e acho importantíssimo que tenha saído esse parecer aí, porque esse parecer, ele vem nos dizer isso, né, que tem que ser trabalhado e tem que ser um profissional capacitado, assim como qualquer outra disciplina, porque senão ele vai virar daqui para lá e não vai ser trabalhado, e o pensamento computacional, quem tem essa habilitação é o professor, é o licenciado em computação, e ele que tem essa tarefa. Então, se a gente vai vendo assim, agora, por exemplo, aqui em Juí, que eu trabalho na parte de gestão, digamos assim, inclusive eu já disse, nós temos que ter no mínimo, no município, 10 licenciados em computação, para a gente poder dar a autonomia para essas escolas, a assessoria, né, e uma segurança para esses professores utilizarem todos esses equipamentos. E a tecnologia, ela evolui muito rápido. Porque daqui a pouco, todo investimento que um gestor faz em tecnologia educacional, se ele não fizer o devido proveito, daqui a pouco ele se torna obsoleto. Então, a gente tem pressa. Não é uma coisa para a gente se pensar, é uma coisa para ontem, né? E as mudanças, elas estão logo ali. Se a gente vai ver a quantia que a gente evoluiu no contexto educacional nesses últimos 3 anos, e a gente sentiu a necessidade de um profissional capacitado para que trabalhe isso na área nas escolas, e não só com os alunos, mas também com os professores, e isso ainda está em voga, né? Ele não passou. Isso é um momento que a gente não superou, muito pelo contrário, a gente está vivenciando ainda, a gente está superando. E a gente percebe, assim, a gente ainda tem um contato muito grande com os professores, que eu dou assessoria tecnológica, inclusive ontem à noite eu dei uma, e eu percebo, assim, muito a questão, assim, dos professores, né, muito receosos ainda com o uso da tecnologia.
Os alunos que vieram pós-pandemia também são outros alunos, porque eles, nesses 2 anos que eles ficaram afastados, eles aprendem agora de um modo diferente. Então, aquela criança, por exemplo, que eu ainda comentava com o Rodrigo quando fui na casa dele esse final de semana, a Júlia lá olhando todos aqueles desenhos educativos, interativos, coloridos e musicais, quando a Júlia chegar na escola, qual é o tipo de escola que ela vai encontrar? Né? Ela não vai ser, será que ela vai ser colorida, interativa, né, musical, que vai chamar a atenção? Então, nós temos que ver que nós temos uma geração aí nas nossas escolas, né, advinda de uma nova revolução industrial, e que ela tem que ser letrada digitalmente antes mesmo dela ter o contato com a escrita. Então, essa nossa geração, ela tem todo um contato com os equipamentos digitais, mesmo antes dela aprender a escrever. Então, essa geração é uma geração que é totalmente a nossa forma, a nossa didática de trabalhar com ela tem que ser diferenciada. E isso não é uma coisa se eu, professor, quero, ou se eu gosto, ou se eu gostaria que fosse. Não, é uma necessidade, né? Eu tenho que pensar que o tipo de sociedade que eu tenho, o tipo de sociedade que esse meu aluno que está nas salas de aula vão encontrar, ele precisa daquele conhecimento. Só que, gente, eu vou dizer, é isso que a gente tem que chamar a atenção da nossa sociedade. Quem vai fazer essa articulação dentro das escolas, que tem propriedade para dizer, gente, isso a gente pode dizer sem medo, que tem propriedade de dizer para os gestores, para as direções, para as coordenações pedagógicas, o que deve ser ensinado nos currículos escolares dentro daquilo que a BNCC e os pareceres complementares nos dizem, é o licenciado em computação. Porque é ele que entende de todo o processo pedagógico, tá? Então, assim, esse curso, dentro da minha carreira profissional, ele é como é que eu vou dizer assim para vocês, ele é um divisor, assim, enorme de vida profissional, né? Porque à medida que eu sentia a necessidade de fazer o curso, quando eu era professora, né, do ensino médio, e eu olhava para os meus alunos, e eu via uma apatia completa nas minhas aulas de geografia, e eu pensava assim, bom, eu tenho 2 alternativas. Ou eu procuro, né, alguma coisa para mim adentrar no mundo desses meus alunos, ou eu vou virar aquele profissional que vou botar a culpa neles, de dizer que essa geração não quer aprender, que é desinteressada, que não tem atenção. Só que o nosso erro, né, agora, enquanto isso, é querer comparar essa geração com outras demais. Ela não tem nada a ver, com nenhuma das gerações que já se passaram, que antecederam a nós, né. Então, é uma geração diferente, com um novo jeito de aprender, né, ela tem necessidades diferentes, e esse aluno que veio nesse período pós-pandêmico, ele vai marcar o resto das gerações, né. A gente diz, mas nós temos sequelas na educação. Eu não vejo dessa forma. Nós não temos sequelas. Nós temos uma nova forma de ensinar, uma nova forma de nos reconstruir enquanto profissionais, e uma reconstrução da escola. E eu vejo, assim, o licenciado em computação como uma peça fundamental. Então, por que a gente faz esses tipos de conversas, rodas de conversa, enfim, que é importante? Eu acho que a universidade também é um espaço de universalização do conhecimento, e é importante a gente fazer, inclusive, até seminários, encontros, enfim, para a discussão disso. Porque como o licenciado em computação, ele não é conhecido ainda profissionalmente, dentro do nosso contexto pedagógico, daqui a pouco a gente vai adentrar as empresas, né? E isso não tem nada de negativo nisso, né? Mas as empresas nem sempre elas vão corresponder à proposta pedagógica e política pedagógica que cada escola tem. E o licenciado não, o licenciado, se ele está um profissional lá dentro do município, dentro lá da sua mantenedora, ele vai se contextualizar, né, antes de ele adentrar naquele... Porque a empresa vai lá, vai fazer o trabalho dela e vai embora. E o licenciado não. O licenciado, a partir de um profissional efetivado dentro das escolas, ele vai proporcionar todo o conhecimento, engajamento pedagógico com aquele público, com aquela clientela, né? Então, isso também é muito importante. Então, isso é um espaço, sim, que a gente tem que discutir para que a BNCC, né, venha, de fato, garantir essa inovação na educação. E podemos dizer, assim, que o ponto positivo da pandemia foi exatamente isso. Foi a questão que a gente teve que desacomodar.
Senão, acho que até hoje nós estávamos discutindo que alguma coisa teria que ter sido inovada, né? E agora ela inovou mesmo. E a gente vê os professores assim, a gente vai conversar com os professores das escolas. Eu disse ontem à noite isso ainda para um grupo de professores. Eu disse, ou vocês se desafiem, né? E vamos mexer, e vamos aprender, e vamos dar um jeito de deixar propostas pedagógicas diferenciadas, e dar um jeito desses nossos alunos aprenderem de uma forma diferente, de acordo com a necessidade deles, ou vocês vão se queixar que essa geração não aprende, e não é verdade, né? É uma geração que eles não, eles consomem sim muita tecnologia, e esse é o nosso grande desafio, fazer com que eles sejam produtores de tecnologia, e não somente consumam, né? Ou a gente vai virar aquele profissional que daqui a pouco ele vai virar obsoleto e vai entrar as empresas dizendo aqui com uma cartilha o que eu tenho que ensinar, né? E não é, acredito que nem esse não é nenhum objetivo, principalmente da educação pública no Brasil. Não seria, né? Não que a gente não possa procurar parcerias, enfim, assessorias, mas a nossa proposta tem que permanecer firme. Ela tem que ter uma raiz, né? O propósito da educação tem que ter. Então, isso é um espaço muito importante que a gente tem que trabalhar. E a gente sabe que tecnologia não vai substituir nenhum professor, mas professores que não dominam tecnologia podem ser substituídos. Então, essa é o X da questão que está posto aí. E é uma necessidade dos novos tempos da educação que a gente vive. O momento qual a gente vive, ele é marcante na educação, e com certeza no futuro ele vai ser muito problematizado e trabalhado por muitos teóricos da educação, né? Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de transição importantíssimo, né? Que a gente está vivendo e que vai marcar, sim, né? Essa transposição, digamos assim, essa transição que a gente tem que fazer nas nossas metodologias aí. E o licenciado em computação é isso mesmo, gente. A gente tem que defender os nossos espaços dentro da educação. Porque por mais que esse curso não vai nos habilitar para trabalhar em empresas, enfim, infinidades aí de oportunidades, isso não vejo mal nenhum, mas o nosso papel enquanto formandos de universidade pública, né, de uma licenciatura, eu acho assim que a gente tem uma obrigação, né, de defender esse papel dentro da educação. Então, e por isso que é muito importante essas rotas de conversa, para que a gente converse, para que a gente debata a educação e para que a gente leve o conhecimento licenciado em computação. E é isso que eu estou fazendo no município de Juí. Eu sempre digo, nós precisamos de licenciados em computação. Nós precisamos, aqui em Juí, no próximo concurso público, eu já fiz o pedido para o secretário, inclusive, ó, a gente precisa de abrir vagas para o licenciado em computação, porque é ele que vai entender da questão da construção lá do pensamento computacional na criança, porque a gente estuda a questão do desenvolvimento psicológico dentro do curso. Então, não é apenas uma técnica, né? Então, a gente sabe transmitir, ele tem, o licenciado, ele tem essa visão para poder transmitir isso dentro das escolas e dar segurança aos professores, né? Então, a nossa missão, gente, ela é grande, ela é nobre, ela é revolucionária, né? A gente pode dizer isso, revolucionário, porque um licenciado em computação é exatamente isso que ele faz. Quando as suas ideias são aceitas, quando ele chega na escola e que ele consegue abordar toda a escola, tanto o corpo docente como o discente, de uma forma aconchegante, com confiança, ele proporciona muitas mudanças positivas dentro da educação, né? Então, vou deixar meus colegas um pouco mais espaço, que eu falo demais, não podem me dar a palavra, gente do céu, tá? Mas agradeço a oportunidade aí, tá? E a gente continua aí conversando e complementando aí, tá? Obrigado, professor, obrigada, Adriana, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Camila. Deixa eu te fazer uma pergunta, Camila. Tu tem feito essas formações com os professores assustados, receptivos? Como é que tu tem visto eles, depois desse período da pandemia, que eles foram obrigados a usar, muitos nunca tinham usado e foram obrigados a usar tecnologia na marra, né? O que tu tem notado, assim, eles estão mais receptivos agora a incorporar a tecnologia ou não? Assim, ó, depende do público, né? É a forma como a gente aborda. Quando a gente chega na escola, eu me deparo basicamente agora fazendo um diagnóstico com 3 grupos. Aqueles que não gostam, que eles rejeitam, né, que eles não querem, que eles acham que isso, porque isso
porque essa geração não aprende mesmo, porque isso aí é perda de tempo, porque eu não aprendo, porque eu não, né, porque eles não querem. Né, eles não querem, é uma opção deles. Eu tenho aqueles grupos que têm medo, que os professores estão ali sentados na frente dos equipamentos com medo, que a gente vê, parece que aquilo ali é um bicho, né? Eles estão com medo, eles são apreensivos, eles têm vontade, mas eles têm medo ao mesmo tempo. E eu tenho também aqueles professores que estão cheios de vontade, que eles têm consciência daquilo. Então, quando eu vou fazer uma formação, professor, antes de eu começar a falar, lá trazer, despejar conteúdos, digamos assim, para eles, que a gente vai, conforme a necessidade da escola, eu sempre mando um forms antes, para mim fazer um diagnóstico. E daí, de acordo com aquele diagnóstico e algumas ferramentas que eles gostariam, né? Daí eu vou lá ensinar essas ferramentas. Mas, antes de tudo, eu faço um processo de sensibilização com aqueles professores, que é a forma como eu abordo eles. A gente faz toda uma reflexão no sentido assim, ó, que não, a gente não está aqui para dizer que tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente fez era errado. Não, não é isso. Mas que a gente vai ter que ter um jogo de cintura aí, fazer um meio campo aí, uma mediação sobre aquilo que, de todo profissional que a gente era, daquilo que a gente é e aquilo que a gente vai ter que ser, é exatamente essa fala que eu começo fazendo com eles para abordar. Então, quando eu faço essa abordagem com eles, um pouco essa reflexão, eu sinto que eles se desarmam. Eles se desarmam e eles ficam mais abertos, mais receptivos para aprender. Então, a gente percebe, assim, um encorajamento, uma certa vontade. Mas, claro que a gente tem ainda aqueles grupos, aqueles professores que não querem. Mas é essa reflexão que eu faço. Ontem, ainda à noite, eu falava ainda para um grupo de professores. Eu disse, essa reflexão, eu tenho que pensar que eu, professora Camila, por exemplo, sou concursada, já tenho feito, já estou com a minha carreira feita, estou esperando a aposentadoria. Tá, mas e o aluno que está ali? Olha a responsabilidade que eu tenho, enquanto professora, de formar aquele aluno ali, para formar aquele cidadão ali, para aquela sociedade. Porque, de acordo com como é o professor, é o aluno, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, vocês podem cuidar disso. Se um professor, ele é motivado, ele tem alunos motivados. Agora, se eu tenho um professor desmotivado, que só reclama, que só sabe reclamar, os alunos são exatamente da forma. Nosso papel dentro da sala de aula é importantíssimo. A gente é formador de opinião, a gente é formador de personalidade. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui, que nesse período, nessa geração que a gente está vivendo, principalmente, eu me preocupo muito com as crianças até os 7 anos. Porque até os 7 anos, as crianças, elas não fazem juízo do que é bom, o que é ruim. Ela só registra. E no contexto tecnológico, isso é importante a educação, né? Porque essa geração, ela já vem desde criança com contato tecnológico muito grande, e quando ela entra na escola ali, pode ser que ela não está sabendo fazer o juízo, como é o caso, né, do que aconteceu hoje no episódio. São pessoas que não fazem, ela vai só registrando. Então, é isso que eu digo para eles, por mais que vocês estejam desmotivados ou desencorajados de trabalhar com a tecnologia, vocês têm que pensar no aluno de vocês, porque é esse tipo de aluno, de cidadão que vocês vão largar aí na sociedade. E depois não adianta a gente se queixar ou, enfim, se lamentar. Então, por mais, claro que a educação não é uma tarefa solitária nossa, mas uma boa parcela da responsabilidade é sim. E não adianta a gente dizer que não, né? Então, isso é muito importante a gente refletir com eles. Então, eu faço toda uma reflexão com eles primeiro, eu desarmo eles, digamos assim, né? E depois a gente vai, então, e segue para as capacitações. E ontem, a gente ficou muito feliz, assim, quando eu termino num grupo, que eu passo por vários grupos, de vários tipos, de vários níveis. E eu fico feliz quando eu saio, assim, e algum professor diz assim, como eu queria que tivesse uma vez por mês. Mas nós não temos como fazer uma vez por mês, porque é muita escola para poucas pessoas. Estou eu lá, né? É uma licenciada. Mas o que eu estou fazendo? A política. Bom, nós precisamos de mais licenciados em computação. A gente precisa, por exemplo. O ideal é que cada escola tivesse, né? Um licenciado em computação particular. Então, a gente encontra públicos e públicos, né, professor? Uma dica que eu dou para os licenciados agora que vão se formar e que estão cursando o curso. Primeira coisa que um licenciado tem que ter é não ter medo de cara feia, né? Porque quando a gente olha, assim, uma pessoa que está lá fazendo, que está assim, né, que não está muito contente com a fala da gente, a gente tem que ignorar, porque nem todo mundo vai concordar.
Nem tudo vai estar apto a receber as nossas sugestões, que a gente leva dicas, né? Nem sempre todos vão estar, mas a gente está ali para isso, para aqueles que querem aprender e para aqueles também que não querem, mas a gente cutuca, né? A gente gera dor. Eles podem não concordar no primeiro momento, mas vocês não pensem que eles não ficam refletindo e pensando, porque se eles não pensarem, os próprios alunos vão comentar, né? Os alunos mesmo, eles cobram, eles comentam. Então, a escola é urgente, mudar o layout da escola, da organização. Nossas escolas lembram muito fábricas. Ontem eu levei os alunos fazer ontem os professores que eu peguei, eu dei um tour por eles na escola, e eu disse para eles, olha aqui, ó, nossas escolas, olha a arquitetura das nossas escolas. Elas lembram muito indústrias, fábricas. Inclusive, elas têm sirenes. Então, a indústria se modernizou, avançou, e a escola, o que aconteceu? Ficou. Né? E hoje, os alunos que nós estamos formando com a educação de hoje não atendem às necessidades da indústria. Então, são essas reflexões assim, que a gente faz com eles, e eles, é verdade, né? E eles pensaram, nossa, como ficou, né? Ainda permanecem coisas. São coisas assim que, no dia a dia pedagógico, o professor não tem esse olhar. Mas levar eles a olhar para o espaço pedagógico, onde eles atuam, da forma como ele é organizado, e da forma como eles estão atuando, isso é muito importante. É antes de tudo. Então, não adianta lá eu levar e despejar ferramentas para eles se eles não tiverem aquele olhar sobre o público, né? Sobre o público que eles estão trabalhando, sobre o espaço que eles estão trabalhando, né? Então, isso é muito importante para a gente poder fazer uma análise. Então, eu sempre parto daí, professor. Obrigado, Camila. Depois a gente pode retomar, se a gente quiser retomar algum ponto para conversar, né? Nós vamos conversar um pouquinho agora, podemos falar com a Adriana agora, Adriana? Ok? Claro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite, por lembrarem que estamos aqui nesse desafio bastante grande. Eu acho que a Camila, ela representa muito bem, de forma assim, né? Faz uma síntese muito linda daquilo tudo que a gente passou. E enquanto ela falava, eu fiz uma reflexão, quase uma linha de tempo, né? Porque você vem fazendo uma autocrítica também, quanto professor, quanto ser humano, o porquê que é de uma escolha de um curso tão amplo, tão complexo também, e, ao mesmo tempo, tão maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que, quanto professora da rede estadual e da rede municipal agora, eu tenho um desafio grande, enorme. Faz 15 anos que eu trabalho com educação básica e, mais precisamente, com a parte de alfabetização. As crianças entre 6, 7 anos que iniciam comigo no primeiro ano do ensino fundamental. O que eu posso dizer? Que nós temos um marco histórico muito grande, que é a pandemia. A pandemia, ela veio modificar tanto a parte dos professores quanto os alunos. Eu assino embaixo naquilo que a Camila falou sobre o ressignificar, né? Sobre a didática, sobre a metodologia, sobre a maneira que você vai abordar. Sobre ainda a cultura dos nossos alunos e dos seus familiares. Nós ainda temos uma geração que gosta muito de usar a tecnologia para entretenimento dos seus filhos. Eu adorei o exemplo que a Camila falou, que nós temos aqui o Rodrigo, né, o nosso colega, que tem uma menina, que é a Júlia, maravilhosa, sobre vídeos educativos, sobre desenhos que traziam uma mensagem importante para ela. Mesmo de forma lúdica, a criança está absorvendo todo o tempo informações e conhecimento. Então, ele chega na escola com um conhecimento prévio maravilhoso, que a gente não pode deixar de levar em consideração. E dentro disso está o uso da tecnologia, porque a gente vê já as famílias inserindo para eles desde bebê, seja com música, seja com vídeo colorido, mas de forma que está fazendo um entretenimento. O que nós precisamos desmistificar? Essa questão. Como nós podemos usar a tecnologia hoje em dia para que o meu filho, para que o meu aluno, que seja ele dos anos iniciais, seja ele dos anos finais, ele possa usar de forma coesa, né? De forma autônoma, mas também que ele possa entender que ele está com um mundo de conhecimento na frente dele.
Eu acho que a cultura nessa geração é o que nós vamos ter que trabalhar bastante. Inserir o pensamento computacional desde o letramento, desde a alfabetização, porque eles têm capacidade. Exemplos disso, por exemplo, na escola estadual que eu estou trabalhando há 15 anos aqui em Palmeira, a qual eu tenho a feliz parceria do colega que é o Rodrigo também, lá na escola, nós temos projetos lindos, e projetos esses que saíram da gaveta, que saíram do papel, foram para a prática, tiveram aperfeiçoamentos, e hoje a gente pode dizer que ele está a nível estadual. Vou dar um exemplo aqui das nossas chamadas, porque nós tínhamos uma parte burocrática muito grande nas escolas, que é a chamada. Houve um projeto do TI da escola que começou com a chamada digital, e a gente pode dizer que foi um piloto ali no colégio. E tudo isso houve os grupos, como a Camila disse, aqueles que não queriam, aqueles que tinham medo, aqueles que tentaram milhões de vezes e que erraram, porque a computação, a tecnologia, ela exige prática, né? Eu me coloco assim que nem motorista. Se você vai lá, dirige o carro uma vez só, você acaba esquecendo da prática, né? A direção é prática. E a computação, ela vai pelo mesmo caminho. Você precisa praticar, você precisa ter o domínio daquilo que você está levando para o teu aluno, para a tua escola. E o que acontece? Então, eu ingressei no curso de licenciatura e já tinha começado pedagogia mais de uma vez, eu fiz habilitação ao magistério, eu fiz uma capacitação em atendimento educacional especializado, fiz uma pós-graduação, agora estou cursando pós em novas tecnologias educacionais, porque é bem nesse contexto que a gente tem que estar sempre atrás, né? Sempre renovando, se reavaliando. E também, desculpa, gente, que eu ainda estou meia rouquinha. E também um novo desafio que é na parte de neuropsicopedagogia. Porque a gente precisa entender o cérebro humano também para poder abordar com ele melhores estratégias, habilidades e competências que a criança consegue, enfim, o ser humano. E tudo isso a gente engloba a tecnologia. Os meus pequenos, por exemplo, eu costumo alfabetizar eles usando a tecnologia não diariamente, tá? Não diariamente por quê? Porque ainda tem resistências familiares. Nós temos que trabalhar a parte cultural das famílias, fazer elas entender qual é o sentido daquilo que você está, né, mediando, que você está criando para o teu aluno ser protagonista. Eu gosto muito dessa palavra. Protagonista do ensino. O aluno precisa entender que ele pode ir além do professor, e eles vão. Eles têm capacidade. Então, não digam que a geração de agora não consegue aprender. Ela aprende muito mais do que aquilo que está entre as quatro paredes na escola. É muito importante a gente dizer que se a gente motivar, se a gente indagar, questionar, eles são detetives maravilhosos. E ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E é uma troca mútua, é muito bonito. Confesso para vocês que no começo eu até me assustei com o curso, porque a gente tem uma visão de que o curso vai trabalhar contigo de uma determinada forma, né? Quando a gente vai vendo que você precisa realmente se dedicar, se esforçar, você conta com os amigos, com os colegas, com os professores maravilhosos, você está chegando ali na reta final, já dá uma saudade. Hoje eu brinquei com o pessoal, né? Que saudade, antes de nós entrar aqui na gravação, dos trabalhos, enfim, confesso que não da programação, né? O Prof. Sidney sabe que é um desafio. Mas, gente, quando eu consegui fazer o meu primeiro jogo pedagógico, que foi uma proposta do curso, nossa, foi uma alegria incrível. E hoje eu poder pensar como que eu posso criar, o que eu posso dizer para os meus alunos, incentivar eles, e até os alunos, os colegas dos meus filhos, por exemplo, que são dos anos finais, que eles vêm dizer assim, ai, prof, o que tu acha de nós usar tal aplicativo, o que tu acha de nós fazer isso? É fazer com que eles usem a tecnologia de forma, com sabedoria, né? Para resolver problemas. Eu vejo assim, a nossa sociedade é cheia de problemas, e se a gente não for atrás de solução, ninguém vem. E eles são muito criativos, eles são muito, muito, muito maravilhosos. Então, eles trazem coisas incríveis para a gente. Nós temos o projeto também na escola, que é o Elefante Letrado, que a gente trabalha ainda. Inclusive, eu fiz o meu
trabalho de conclusão de curso em cima dessa tecnologia de alfabetização e do elefante letrado. Gente, é incrível ver que eles dão aula para a gente, e eles querem mais, eles dão dicas, eles dão, assim, contribuições incríveis daquilo que poderia ser dentro daquele universo, né? O Elefante Letrado agora ele é uma plataforma usada pelo Rio Grande do Sul inteiro, mas você tem que saber usar, não é usar pelo usar. Eu vou usar para entreter meus alunos hoje. Não, você vai usar com objetivo, dentro de um contexto, né? Você vai usar fazendo um projeto com que saia da gaveta. Nós temos também aqui, eu quero deixar essa, né, contribuição, que após o curso, após a formação do curso que eu me formei, eu trabalhei com os professores também da rede municipal aqui da escola, do município, a qual eu tive uma nova nomeação. Então, por isso que eu disse, foi um novo desafio. Eu saio de uma realidade de uma escola de 1.300 alunos, uma escola com 5 laboratórios de informática, que atualmente, infelizmente, estamos sem acesso devido aos recursos humanos, porque nós não temos pessoas habilitadas para este momento assumir as salas. Então, nós precisamos de pessoas habilitadas em licenciatura em computação, na parte, né, burocrática da situação. Nós precisamos usar. Nós temos uma escola, né, Rodrigo, incrível. Nós temos um laboratório maker que vai até a sala com 32 Chromebooks. Nós temos salas adaptadas, todas com parte elétrica, enfim, que é incrível. Então, uma realidade muito diferente da qual eu caí no município. O município, eu tenho uma escola que totaliza 116 alunos, tá? Desses 116, a minha sala de aula tem 10, tá? Aí vocês pensam, 10 alunos é bem tranquilo de trabalhar. Muito tranquilo. Mas era uma escola que ainda não tinha nem Wi-Fi. Uma escola do interior, escola do campo, e que veio se modernizando. Houve a instalação do Wi-Fi, até os alunos têm disponibilidade, é muito interessante. Nós ainda temos apenas na escola 3 computadores que funcionam, mas desses 3 já saíram projetos incríveis. E o município aqui, ele adquiriu também uma plataforma digital, que vou fazer uma propaganda, quer queira, quer não, mas é o Clique Ideias, tá? E ele veio fazendo com que os professores e a rede insiram, né, dentro do contexto escolar, a plataforma. E ela é uma plataforma que eu achei maravilhosa. Por quê? Porque além de ter recursos pedagógicos que você pode pesquisar, você tem como fazer as ferramentas, você cria. E aí, nesse momento que você cria, a Adri aqui lembrou da aula de programação, né? Como não lembrar? E aí você volta um pouquinho, inclusive nos teus materiais, vai dar uma olhada e diz assim, nossa, olha só o quanto foi importante essa aula, esse conteúdo aqui, para você seguir em frente, né? Tanto a parte de lógica matemática, a parte que você começa ali no algoritmo, né? Para você entender o contexto. Gente, assim, ó, não vou me estender muito, porque eu sei que o Rodrigo também gosta de falar, o professor gosta de falar, mas o curso, ele é muito maravilhoso. Eu tenho pena, porque a gente começou em quase 30 alunos, né? Me corrige, Rodrigo, se estou errado, o professor, e no final a gente acabou se formando, eu acredito que menos da metade da turma, né? Então, assim, ó, persistam, não desistam. Não desistam, se agarrem no colega, façam amizades. Aqui está a Camila, aqui está o Rodrigo, a qual a gente mantém um vínculo muito bonito mesmo após o curso. O professor Sidney também. Todos os professores, eles nos apoiam, eles nos ajudam. Então, se vocês, alunos que estão aí cursando, em algum momento pensarem em desistir, porque acharam qualquer disciplina difícil, eu vou dizer para vocês, elas são essenciais. E todas elas são importantes. Desde a parte didática, da parte de filosofia, a parte de programação, né, todas as questões de laboratório, mesmo à distância. Se nós formos protagonistas daquilo que a gente quer correr atrás, tu vai. Né? E o professor hoje, ele tem que ser protagonista. Ele tem que sair da cadeira da comodidade. Ele tem que proporcionar ao teu aluno, né, que ele seja também o protagonista do conhecimento, que ele interaja, que ele saiba quais são as ferramentas e que mundo que ele tem
para descobrir nas mãos. A gente não faz ideia do quanto a tecnologia, o quanto a internet, enfim, tudo que está à nossa volta. E quando a gente fala em tecnologia, às vezes eles dizem assim, poxa, mas é só o celular, tecnologia é o celular. E aí você faz uma volta na história e diz assim, qual foi a primeira tecnologia criada, o que vocês acham? Né? O que é tecnologia? Quando você está resolvendo um problema, o que você está fazendo, né? Quando você cria alguma coisa. Então, a tecnologia ela é muito ampla e a gente precisa inserir essa cultura. Sobre a questão de formação dos professores, eu achei muito interessante que a professora que dá cultura digital na minha escola para o ensino médio, no Três Mártires, ela bateu na minha porta e disse assim, você tem material que eu possa utilizar com os meus alunos? E eu disse, olha, eu posso te dar umas dicas e tem alguma coisa assim. Mas essa questão da formação, né, lutar, erguer essa bandeira, porque nós precisamos de pessoas ali que realmente norteiem esses alunos, que direcionem esses alunos, para que de forma coesa, usem com sabedoria, né, que criem, que produzam, tá? Porque nós precisamos sair de trás da tela, nós precisamos estar ali produzindo, nós precisamos melhorar o que a gente ainda tem, né? Tudo está muito bom, mas a gente ainda pode fazer coisas muito melhores. E eles são maravilhosos. Então, professor, eu agradeço por estar aqui essa noite, né? Essa sexta-feira. Eu vou deixar o Rodrigo também falar um pouquinho sobre as experiências dele. E para concluir, assim, quando a gente teve o desafio da pandemia e nós não sabíamos para onde correr nem o que fazer, nós só sabíamos que ia ser inserido uma plataforma e que nós teríamos que dar aula através dela. Nós tomamos uma posição muito importante, que eu acho que, assim, deixou marcas na nossa região, não vou dizer nem no município, na região aqui em Palmeira, que foi fazer um curso, né, uma extensão com a UFSM, que foi nossa parceira, o professor Sidney, nosso orientador e mediador, que era sobre a utilização das ferramentas Google, né, principalmente o Google Classroom, porque nós começamos a usar anterior ao governo estadual, nos dá a capacitação, né, o letramento digital, que eles fizeram 4 meses após nós já começarmos. Então, nós deixamos marcas lindas aqui na história de muita gente, que passa pela gente até hoje, ou que é nosso amigo na rede social, e que agradece, né? Assim como também tem colegas que disseram, nossa, estou traumatizado, não quero mais tecnologia depois da pandemia. Né? Mas por que eu não quero a tecnologia após a pandemia? O que aconteceu? Né? E aí você também tem que ter um pouquinho da psicologia, que também tem no curso. Né? Vamos trabalhar com isso. Imprevistos acontecem, nós somos a prova viva disso. Né? Hoje, por exemplo, passamos por uma situação a qual tivemos que, né, fazer um contorno e nos saímos muito bem. Então, a gente vai ter desafios incríveis na frente. O que basta é a gente encarar. Né, e ter a calma e a paciência para dar a volta. Então, professores, colegas, não se traumatizem, tá? Tudo vai dar certo. E se não deu certo hoje, tenta de novo. A gente segue tentando, né? Segue se aperfeiçoando. Então, acredito que cursos maravilhosos, eu acredito que a gente pode também, assim, ó, como existem professores particulares, né, bastante gente se especializando, tanto na parte de psicopedagogia, eu acho que o curso, né, ele pode também te dar um leque nesse sentido, de você fazer, como diz a Camila, assessoria para professores, e de repente você não vai trabalhar dentro de uma escola, tu pode trabalhar pelo lado de fora, você vai fazer assessoria para a própria coordenadoria, você vai fazer assessoria para a empresa que está te pedindo, né, aqui tem o Rodrigo também, que ele tem esses dois lados, que é o lado da empresa e o lado da parte de educação, que pode falar um pouco mais ainda sobre isso. Agradeço bastante, né, e me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigado, Adriana. Foi bom tu lembrar do projeto do Google Classroom, né, que foi uma ideia tua e do Rodrigo também, né, que a gente, de uma certa forma, tentou auxiliar. Um projeto de extensão bem interessante, né, na formação de professores. Eu também trouxe essa questão da evasão, né. Infelizmente, a evasão foi muito grande. Quando vocês fizeram o curso, nós tivemos o ingresso de 117 pessoas, nos 5 polos onde ele foi ofertado primeiro. E nós formamos até agora 32. Ainda tem mais, nós temos ainda 2 alunos
que ainda estão terminando, um do Polo de Cruz Alta e um do Polo de Palmeira das Missões, que ficaram ainda remanescentes, que tem algumas disciplinas pendentes. Mas até agora formamos 32 dos 117. E a segunda turma, que teve um número de vagas um pouco maior, infelizmente o ingresso foi menor, porque o pessoal também já ingressou em meio à pandemia, ingressaram no finalzinho de 2020, ali em novembro, dezembro de 2020, e aí o número, já começamos com uma turma menor, com 80 e poucos alunos, se não me falha a memória, foram 86, e os alunos têm se assustado muito com a parte da programação especificamente, que é a que mais assusta, né? Então tivemos algoritmos semestre passado, esse semestre começou a linguagem de programação, e a gente já vê ali um certo problema, infelizmente, nessa área, né? Essa semana eu estava fazendo a mediação de uma palestra e era voltado para... A professora fez uma palestra falando de como usar a gamificação e usou uma ferramenta que era o formulário do Google e mostrou como é que podia fazer um formulário gamificado. E uma das questões que surgiu foi como trabalhar com algumas ferramentas para as séries iniciais, porque as crianças lá no início elas não sabem ler. Então, não dá para te fazer um formulário no Google, por exemplo, para esse tipo de público, né? Esses softwares que tu tem usado, como o Elefante Letrado, e essa outra plataforma que tu colocou hoje, que é a Clique Ideias, ela tem ferramentas, assim, com uma interface específica para séries iniciais, em que a criança ainda não precisa saber ler? Tem, inclusive a gente colabora bastante com elas. Quando eles estão em desenvolvimento ainda, né? Que nem a Clique Ideias, você manda para eles tipo, feedback daquilo que você acha, e eles vão lá, o pessoal da programação, e já adaptam. Então, eles fizeram primeiro uma interface bastante adulta e mandaram para nós fazer o projeto piloto, né, fazer a prática. Em seguida, a gente foi mandando para eles, então a gente tem uma linha direta via WhatsApp, né, que a gente vai mandando, então, o que acha que pode melhorar, o que pode, né, vir a ajudar nessa parte com os alunos. Então, o que acontece? Ele tem a interface lúdica, a qual o aluno, ele de forma intuitiva, ele vai conseguir navegar dentro do próprio software. Ele consegue também, quem não consegue ler, por exemplo, ouvir, ele tem acessibilidade, que é uma coisa que tem que se preocupar muito, né? Eu sou muito da parte da inclusão também, porque né, o AEE, ele te dá essa visão mais geral. Então, nós precisamos ter essa acessibilidade também para o aluno que tem baixa visão, para o aluno que não gosta tanto, que é um aluno hiperativo, ele já não gosta muito que seja muito movimento, que aquilo vai tomar atenção, né? Nós temos muito déficit de atenção nas escolas. Então, assim, ó, tem como travar, por exemplo, a movimentação dos personagens e aquele personagem vai ficar paradinho ali, ele vai clicar no áudio, vai conseguir ouvir. Então, é muito intuitivo, eles conseguem muito rápido fazer essa intervenção. Mas eu acho muito legal quando o senhor comentou agora sobre o Google Forms, né? E eu usei Google e uso o Google Forms com os alunos que não estão alfabetizados ainda. Então, vai muito da maneira que você vai abordar. Por exemplo, eu crio o Google Forms e coloco para eles um botão de áudio. Então, tem a parte escrita, por exemplo, né, uma pergunta, tem um vídeo, mas também tem um botão de áudio que você faz a gravação, a leitura, que nem você ser, né, a pessoa que vai ser a leitora, né? Então, eles conseguem ouvir a voz da prof, eles conseguem clicando de forma também interativa ali, eles conseguem de forma intuitiva, e eles acham um máximo. E ele tem a facilidade, que ainda nós temos o WhatsApp, em algumas escolas a gente consegue, por exemplo, enviar via WhatsApp ou Google Forms, e eles conseguem explorar. Então, às vezes, aquele temas de casa que é chato, maçante, às vezes, a prof pedia antigamente para escrever, sei lá, 20 linhas da mesma coisa, já não existe mais. Você moderniza a tua aula, né? Você pode fazer a introdução da tua aula, a motivação, mandando para eles o Google Forms ali, de forma, né, que eles vão em casa conseguir fazer essa verificação de conteúdo, eles já chegam animados para a aula. Eles já chegam perguntando o que vai acontecer. E eu vou dizer para vocês uma experiência que eu estou tendo esse ano, porque esse ano é um ano muito diferente para nós. Toda essa questão de que os alunos voltaram agitados, distraídos, às vezes eles não conseguem se direcionar sem o professor estar mediando, é fato, existe isso. Mas foram 2 anos a qual eles estavam em casa,
E sentadinhos, como nós estamos agora, eles tinham que aprender, né? E a gente sabe que os desafios são enormes para se concentrar. Uma criança tem um tempo limitado de concentração, diferente do adulto, né? E eles voltaram, então, com várias questões. E o que eu percebo? Eu tenho o dia na minha sala, que é o dia do jogo online. E agora, como já passou 3 meses de início, né, do ano letivo, eles já sabem fazer a leitura do jogo online, das palavras, né? Nossa, o dia que a gente coloca lá na rotina, né, o jogo online, para eles é o melhor dia do mundo. Não existe conversa, não existe desatenção, e eu até comentei com a diretora da escola que nós poderíamos fazer um estudo sobre isso, porque é muito interessante. Eles param para ouvir, eles param para fazer, e eles adoram. Então, eu trabalhei com eles a alfabetização agora, e tenho alunos que são 5 níveis de alfabetização, né, que já estão no 3º nível, de forma muito rápida, que eu não tinha visto antes. Da metodologia que nós usávamos antes da pandemia. Demorava até agosto, mais ou menos. E nós já estamos no mês de maio. Então, são pontos positivos que a gente tem que levantar, como diz a Camila, levantar a bandeira. E mostrar para a sociedade que mesmo eles que são pequenininhos, de 6, 7 anos, eles têm uma capacidade incrível. E você tem que saber explorar isso. Tem que ir atrás. E eles adoram. Então, assim, as minhas aulas, elas já são pensadas semanalmente de forma diferente do que antes. Aquela folhinha do Xerox é importante? É. A sistematização daquilo que você trabalhou em aula é importante? Muito. O aluno precisa escrever? Precisa. Tá? Eu não estou dizendo que a tecnologia vai substituir a escrita, porque de forma neural o cérebro vai melhorando, tem toda uma questão, né, neurológica. Mas o aluno, ele precisa aprender de forma diferente agora. É bem como diz a Camila, como vai chegar aquela criança que em casa é estimulada, que em casa tem lúdico, que em casa tá, né, com uma gama de conhecimento, louca para chegar na escola, porque eles acham que em um dia só eles vão sair lento, que eles vão sair doutores queridos, né? E chega lá, a professora tá lá na lousa, com agora um canetão, algumas escolas, já não é mais o giz, né? Com um canetão preto e branco, e o aluno tem que ficar sentadinho 4 horas e pronto. E achar que isso tudo vai resolver. Não vai. Não vai. Hoje não vai mais. Nós temos que ser bem conscientes de que a educação, a partir pandemia, eu brinco com as meninas na escola, não sei, né, religiões, eu sou cristã, então nós temos o antes de Cristo, depois de Cristo, né? Agora nós temos o antes da pandemia e pós-pandemia. E isso é bem claro. Esses estudos, que é, como diz a Camila, que vão acontecer, eles vão acontecer. E nós vamos ser capítulos, nós vamos estar ali nessa história. E isso é muito interessante, é muito bonito. E acredito que nós temos ainda muito mais para vivenciar. Se nós fazer um parâmetro, nós estamos engatinhando ainda. Nós somos um bebê, né? Nós temos muito ainda o que crescer. Mas eu acredito que estamos no caminho certo. Convenço as minhas colegas, por exemplo, né, Camila, a fazerem esses usos, mesmo às vezes com ressignificação, às vezes não querem, às vezes dá certo, às vezes não dá, com uma turma deu, com a outra não deu, mas a gente vai se reformulando e vai criando. Então é muito interessante. E assim, levar isso para o município, para mim, foi uma honra, porque eu ainda tinha no município, como eu comentei com o Rodrigo, no início do ano, uma papelada incrível. Nossa! Meu Deus, é projeto e plano, tudo papel. E quando eu levei para eles, né, a proposta de nós usarmos o Drive, pessoal, vamos usar o Drive. Se tiver necessidade de ser impresso, ok, o Drive todo mundo tem acesso. Então começou por aí. E aí a gente se depara assim, não, o Drive é uma coisa simples, todo mundo sabe usar um Drive. Não, tem muita gente que ainda tem dificuldade de usar um Drive, tem dificuldade de usar um e-mail, tem dificuldade. E nós, como licenciados, nós temos que estar ali para dar essa alfabetização digital também para o professor. Seja ele aquele professor da geração que já está se aposentando, que eu tenho uma colega que falta 1 ano para se aposentar, mas que ela está lá e ela achou maravilhoso. E a minha escola municipal é a única da rede que usa chamada digital. Por quê? Porque eu mostrei para elas que era muito mais fácil.
né? Era muito mais tranquilo do que aquela baita papelada que você tem que preencher e fazer, que a burocracia por trás das aulas também é bastante grande. Então, assim, ó, foi um passo bastante grande. Ainda temos muito que caminhar. A minha escola ainda não conseguiu fazer com que outras escolas façam também. Nós temos muita resistência. Mas é um exemplo muito maravilhoso. E eu acredito que, com o passar do tempo, as outras também vão percebendo o quanto é bom, né? O quanto o uso, o modernizar a educação, ela também passa pelos bastidores, né? Então, eu peguei esses exemplos ali da chamada, enfim, a gente vai indo, né, Rodrigo? É bem interessante. Mas eu ainda leio muito no grupo de magistério estadual, muitas pessoas que criticam, que não gostam, e isso é normal, né? A gente não vai conseguir agradar a todos, Jesus não agradou todo mundo, quem dirá nós, né? Mas a gente vai continuar tentando. E eu acredito que as crianças, eu sou muito das crianças, né? Como diz a minha paixão, meus pequenininhos, eles são o futuro. E é com eles que nós precisamos inserir a cultura. Essa maneira diferente, porque a próxima geração que vier é a deles, né? É o filho do professor Sidney, que parabenizo por ganhar uma medalha de ouro recentemente em matemática, né? E toda essa questão que eles vão passar. Então, nós precisamos mostrar para eles um novo caminho, né? Como dizem as pessoas, um novo normal. Obrigado, Adriana. Interessante que tu trouxe também essa questão da inserção da tecnologia na gestão, né? Nessa parte burocrática, então não só a tua visão da sala de aula, mas também todo esse papel que a gente tem por trás, a parte burocrática que a gente sofre bastante, porque tem que fazer plano de ensino, e tem que fazer chamada, tem que registrar nota no portal, e ainda tem coisas no papel, sabe? A gente na universidade também ainda tem algumas coisas assim, que eu como professor me perguntava, para que tanta burocracia, né? Porque daí tu perde tempo com essa burocracia e não consegue explorar, melhorar a tua sala de aula, né? Mas faz parte, né? Então, obrigado, Adriana. Vamos passar a palavra então para o Rodrigo. Boa noite, colegas, boa noite, professor, os colegas e futuros colegas também, né? O pessoal que vai nos assistir aí depois, né? Antecipadamente já me coloco à disposição para auxiliar no que for necessário aí, qualquer dúvida, né? Como o professor Cid colocou ali no início, né? Citando as áreas de conhecimento na parte de tecnologia, da computação, bacharelado, tecnólogo, eu tenho uma vivência, basicamente, tramito em todos esses campos e, inclusive, na parte da licenciatura dentro do colégio, como professor também, então é muito válido e ruim de ficar por último para falar que os colegas complementam e falam tudo praticamente, né? Uma síntese uma visão bem abrangente de tudo que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, né? No pequeno resumo que eu passei para o professor Cid, vejam, tenho quase 30 anos de experiência na área de informática, né, na computação, então dá para se dizer aí que sou meio que jurássico, do tempo do disquete ainda, né, quando o sistema operacional era MS-DOS, então tem uma caminhada, um acompanhamento da evolução da tecnologia e tudo aquilo que ela proporciona, né? A gente consegue entender algumas coisas que deram certo no passado, que hoje já não funcionam mais, consegue entender muitas coisas que deram muito certo e continuam funcionando, e estamos aqui também, principalmente, para ajudar a evoluir isso, né? E por que não na educação, né? Por que não? Principalmente na educação, como a professora Adri, complementando o que ela disse, né? O que será dessas crianças daqui para frente, né? E é uma preocupação, eu como professor e também como pai, assim como vocês também são pais, né? Como inserir a tecnologia, como permitir, deixar usar, não deixar usar, botar limite, não botar o limite, o que pode ser visto, né? Então, isso é um desafio gigantesco, né? Porque oportunidades tem e muita, muita, muito, assim como tem programas didáticos, como bem citado, pode ser feito inclusive pelo Google Forms. De que forma se pode trabalhar lúdico, só para complementar, além do áudio ali que a professora colocou? Vídeo, gente. A gente pode inserir vídeo, pode inserir imagem, pode colocar animações, pode criar contextos, aí, claro, precisa ter um preparo, precisa ter um planejamento, mas é uma ferramenta excelente que está ao alcance, gratuita,
fácil de usar, precisa, claro, ter um estudo do qual vai ser inserido, né? Quem que é o meu público-alvo, o que eu quero passar dessa informação. A mesma coisa como a Camila disse, aqui em casa a gente assiste televisão, né? Bastante, até porque faz parte do meu trabalho, inclusive, mas procuro, quando a criança está em casa, assistir programas infantis. E tem muitos canais excelentes, inclusive, de alfabetização, que ensina numerais, letras, formas, cores, gesto, o que pode, o que não pode, quebra-cabeças, enfim, muito lúdicos, né? Então, basta a gente também buscar isso. Como licenciado da computação, então, o que eu tenho para dizer para os colegas? É um desafio gigante, tá? É um curso novo, é um curso que te abre, eu vou dizer aqui, sem medo de errar, infinitas possibilidades, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que o céu é limite, mas quando a gente entra no ramo de data science, de cloud, já vê que o céu se tornou pequeno, né? A gente tem uma infinidade de mercado de trabalho que pode ser atuado. Então, eu, sem medo de errar, eu digo que é infinitas possibilidades. Claro que precisa estudar muito, precisa saber o que você quer, precisa saber aonde quer chegar e de que forma vai chegar. Como que a gente consegue isso? Estudando, se aperfeiçoando. A programação não é fácil? Não é fácil. Eu trabalho com programação há muitos anos e todo dia estou aprendendo. Não tenho solução para todos os problemas, mas a maioria dos problemas eu consigo solução. Nem sempre no tempo que a gente quer, né? Claro que a gente tem um tempo hábil para resolver algumas demandas, como a Camila bem disse, tem situações que a gente não tem tempo nem de pensar, tem que agir, né? E aí a gente comete acerto, comete erros, faz parte do aprendizado, tá? Isso tem que ficar claro para a gente, né? Que estamos aqui para aprender, compartilhar o conhecimento é excelente, excelente, para aqueles que vão seguir carreira depois dentro de sala de aula, de laboratório, ou até mesmo, porque não, dentro de empresas, né? Assim como eu também tenho essa possibilidade. O mercado de trabalho hoje exige muitos profissionais, não tem... precisa ser suprida mais de 80% das vagas. Eu converso muito com o pessoal da área mesmo, o pessoal que presta assistência técnica, a dificuldade que tem de ter uma pessoa que trabalha com hardware, por exemplo, né? Que simplesmente vai lá, identifica o problema, consiga resolver o problema. Não está ligando o computador, o que é? A energia, é fonte, é memória, é placa-mãe? Começa por aí, né? Vamos começar por aí. Depois, problemas de softwares, né? Muitos problemas de vírus, spams. Então, vejam, eu já estou abrindo outro nicho, que é a parte da segurança da informação também, que a gente tem que estar muito, muito, muito atento, né? Não só na área educacional, mas em todos os ambientes que a gente trabalha, a gente está trabalhando com dados, está trabalhando com informação, está trabalhando com situações sigilosas, muitas vezes, a gente presta serviços, consultorias que você precisa manter, né, em segredo, mas precisa fazer o seu trabalho de uma maneira mais eficiente também, conter um envio em massa de um spammer, por exemplo, né? Isso também faz parte do meu cotidiano. Então, uma série de dados e informações. Hoje, todo mundo, acredito que essa geração que está vindo, estão vendo o profissional de TI como, não falando mal, tá? Me perdoe se alguém aqui é youtuber, mas todo mundo quer ser youtuber, né? Quer gravar vídeo, quer se dar bem. Antigamente, a gente gostaria de ser... na sua maioria, jogador de futebol, né? Gurizada, aí tinha esse conhecimento. Hoje não, a gente tem que preparar essas pessoas, e crianças para o futuro que vem aí. Como nós vamos ter um cientista de dados se a gente não consegue passar essa informação para essas pessoas, né? Como despertar esse interesse, a curiosidade, a vontade de aprender? Então, veja, isso tudo é vivência, né? Educação é vivência. Você tem que ser exemplo, tem que dar exemplo, tem que buscar conhecimento e estar aprendendo constantemente. Para os colegas que ainda estão estudando, uma dica de ouro é a disciplina. Eu digo para vocês assim, ó, não precisa estudar 20 horas por dia, tá? Mas se você conseguir se policiar que durante uma semana você consiga estudar 10 horas, excelente, excelente.
Eu trabalhava durante o dia, dava aula durante a noite e ainda fazia faculdade e conseguia me formar. Claro que obedecendo os prazos. Muitas noites a gente ia dormir de manhã cedo com o galo cantando, fazendo trabalho, né? Principalmente esse trabalho em grupo. A Adriana tá aí que não me deixa mentir sozinha. A Camila também passou por situações assim. A gente tem que abdicar de algumas coisas para poder conseguir e agregar outras, né? Isso tem que estar no nosso consciente. E para a gente conseguir isso, precisa muito estudo, muito estudo. Programação não é difícil? Até a gente começar a entender como que ela funciona e para que ela serve, né? Depois que você consegue entender, como a colega disse ali, a realização que você tem, aquele sentimento de conquista, que você fez um joguinho, que você fez um programa, que você conseguiu manipular um banco de dados, que você fez uma página web, que você conseguiu aprender uma linguagem nova. As linguagens não são difíceis, são complexas, são complexas. Mas se uma pessoa consegue aprender, qualquer pessoa tem condições de aprender. Tanto quanto, ou mais ainda. Como eu disse, programação é dia a dia, é vivência, é experiência, é buscar solução. Se não dá com uma linguagem, usar outra. Mas tenha em mente que todo problema tem solução. Às vezes a gente precisa um cafezinho, precisa dar uma caminhada, precisa dormir, principalmente, né? Eu costumo dizer sempre que na informática a mágica acontece de noite, né? Durante a madrugada, às vezes a gente relaxa, dorme, pá! Tá aqui a solução daquele problema que eu precisava, né? O famoso estalo que a gente chama, né? Então, isso também faz parte do processo, né? E então, o curso à distância muito tem medo, tem receio, se tem uns paradigmas ainda que existem focados nessa questão de educação. Eu acho que nós fomos os primeiros a experimentar. Eu já tinha curiosidade, já fiz vários cursos online, mas eu vou dizer sem medo, tá, de falar para vocês aqui que é um dos melhores cursos que eu fiz hoje, tá? Não, uma das melhores formações que eu tive foi o curso de licenciatura da computação, não tão somente por ser EAD, mas me facilitou. E se fosse de maneira diferente, imagine, você trabalhando de manhã à tarde e durante a noite dando aula, que horário você vai ter para estudar, né? Se você trabalha o dia inteiro e durante a noite, só sobra a madrugada. Então, veja, flexibilidade, isso é um fator crucial e eu acho que é importante a gente ter. Assim como o curso proporciona essa flexibilidade, a gente, como aluno, também tem que ser flexível nesse ponto. Encontrar o melhor horário para estudar, né? Reservar um período de uma meia hora, uma hora, não quer dizer que tu vai ficar o dia inteiro só nos cadernos. Se tem condição e pode, melhor, tá? Porque a prática leva à perfeição. Não tem outro jeito. Tem que meter a mão na massa, tem que fazer, tem que programar, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que incomodar os professores, né? Professor, quando não entende a matéria, professor, não entendi aqui, como é que funciona isso? Tá, professor, nós estamos com dificuldade ali, como é que dá para a gente fazer? E outra dica de ouro, aquilo que os colegas falaram, é pedir ajuda para os colegas. Não é feio a gente admitir as nossas limitações, né? Eu, como tenho um pouquinho mais de facilidade em programação, ajudava os colegas nessa área, tanto quanto eles na parte de didática, de sociologia, filosofia. A gente conversava muito sobre isso, né? A gente buscava bastante esse apoio, formar uma rede, né, entre vocês, colegas. Não só para falar de futebol, mas de buscar, olha que legal isso aqui, mas não entendi isso, o que quis dizer, o que o professor está precisando, o que ele está tentando passar, né? Então, é um desafio muito grande. Trabalhar com educação hoje, pensando que você é responsável pelo futuro de um país, ou de uma nação, ou do mundo inteiro, né? Não só na área tecnológica, né? Principalmente, claro, que seria da tecnologia nós esses últimos anos, né? Principalmente essa questão do curso, como bem foi lembrado pela Adri, pelo professor, que é um grande mestre aí, nos orienta e sempre está disposto a nos auxiliar, né? Buscar essas inovações, conhecer ferramentas que sejam capazes de facilitar o trabalho, né? Muitas vezes não precisa desenvolver, basta saber usar, como a colega muito bem disse. Tem ferramentas prontas, gratuitas, ou até mesmo paga, né? Se for o caso de investimento que vai te trazer o retorno, por que não pagar, né? Então,
Não encontrando ferramenta, claro, participa do desenvolvimento, busca as analogias, de que forma eu vou ensinar, sei lá, as vogais. Como que eu vou fazer? Eu não posso botar só o caractere A lá, vou ter que botar uma animaçãozinha, vou ter que botar um áudio, vou ter que botar algo que prenda a atenção. E isso também abre o espaço para outro mercado de trabalho, que vocês bem citaram, que é designer, né? Criar interfaces, criar interfaces de programas, de jogos, de animações, de buscar o lúdico através de outros meios, né? E aqui eu trago o uso do Scratch, por exemplo, né? Que nos permite usar animações, criar jogos, programar usando blocos, traz um conceito fantástico, né? Na parte de programação. Então, usem esses recursos, é gratuito. É simples, talvez no primeiro momento complexo de se entender, mas à medida que tu vai conhecendo, criando as variáveis, criando os ambientes, criando os palcos, montando toda a estrutura, né? E aí eu volto àquilo que eu dizia no começo, que é preciso de planejamento, né? O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? E a forma que eu vou fazer aí é o meio que a gente vai buscar para encontrar, tá? Não vou me alongar muito, que eu também estou meio curtido aí. O final de semana a gente teve o Carija aí em Palmeira das Missões, trabalhei final de semana inteira, né? E tomei toda aquela chuva arada que deu no lombo, então eu tô com a voz um pouco comprometida e desde já eu peço desculpa para o pessoal aí, mas o professor tem o nosso contato, pode passar, vou abrir para os demais colegas que quiserem complementar alguma coisa também, podem ficar bem à vontade, né? Podem abrir o microfone aí e falar. Então, agradeço imensamente, professor, e sigo sempre à disposição da universidade, do que for preciso para bater um papo, para a gente conversar, fazer alguns seminários, como bem foi colocado, né? Se a gente puder contribuir de alguma forma, né? Inclusive para os colegas que estão nos assistindo agora, né? Tiver alguma dúvida em programação, alguma coisa, busque uma alternativa. O YouTube hoje traz infinitas possibilidades, né? De repente um olhar diferente, ou pergunte para o colega que muitas vezes ele tem uma facilidade maior de aprendizagem, né? E consegue passar de uma maneira diferente. É isso aprender, isso é o educar. E é isso que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado novamente e sigo à disposição de vocês. Obrigado, Rodrigo. Como tu tem essa visão também de empresa, né? Tu tem levado para a sala de aula as inovações, assim, porque a empresa, muitas vezes, ela está mais avançada que as nossas escolas, né? Também para a sala de aula, dentro do possível, da estrutura que a escola te permitir também, né? Sim, professor. Na verdade, assim, ó, desde que eu entrei no colégio, a gente passou vários momentos, né? Primeiro, estruturação física de alguns laboratórios, depois lógicas, inclusive, né? Dentro da sala de aula. A gente participou de vários... tem a MEP, que é mostra de ensino profissionalizante, tá? Porque eu sou professor do curso de informática no curso técnico de informática, né? Mas atendemos administração, contabilidade, saúde bucal, outros cursos que estão surgindo aí. Então, eu estou nesse momento ainda ajudando algumas reformulações que tem que fazer uma atualização nos cursos. Eu estou ajudando o pessoal da coordenadoria e a gente vê a necessidade que tem os professores de conseguir fazer uma planilha, de elaborar o texto, de fazer uma tabela, de jogar. Então, aquelas coisas que para nós é trivial em certo ponto básico, né? Se encontra essa dificuldade. E eu estou também assessorando o pessoal da coordenação do colégio nesse sentido. Mas respondendo a sua pergunta, sim, inclusive nas MEPs que a gente participou, a gente teve a felicidade de ficar em 2 primeiros lugares, né? E numa a gente ficou em segundo no eixo de comunicação e informação, tá? Que é o eixo do curso que participa. O primeiro projeto que a gente fez, inclusive, foi aquilo que a Adri disse. A nossa ideia era automatizar o caderno de chamada, né? Porque além de gerar impressões e ficar gastando papel em tinta, nós tínhamos um problema muito grande, e eu acredito que quando a gente trabalha com papel, isso se torna até inevitável, que é as rasuras, né? E aí você não pode entregar um caderno de chamada rasurado,
Não pode? Então, teria que passar limpo. Então, cada bimestre, que era na época trimestre e semestre, no caso nosso, que é curso técnico, tu fazia durante o período que estava sendo vigente, e dali a pouco você teria que parar e fazer tudo de novo, ter que estar passando a limpo, tá? Em outras palavras, é isso. Então, se gera uma demanda muito grande, e com o digital a gente ganhou mais rapidez, agilidade, possibilidade de editar em tempo real as informações. Você marcava a presença do aluno, o pessoal da secretaria e da coordenação já tem acesso a essa informação, né? Então, o nosso primeiro projeto foi fazer um trabalho que era sobre competências e habilidades, e ia trazer já essa parte de controle de aula, frequências, conteúdos, né? E, por fim, a gente começou trabalhando com o Google Drive, fez uma planilha, né? O professor Adri, acho que teve o acesso também a ela na época. Daí, então, nós estávamos desenvolvendo um software, e nesse meio tempo, fomos convidados com o pessoal da Procergs, do pessoal da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui um dos colegas que estava junto lá, a conhecer o projeto, demonstramos nosso projeto, e eles falaram que já estavam criando algo. Então, a gente acabou, de certa forma, colaborando. Nossa escola foi contemplada a ser uma das primeiras, de 7 no estado, a ser uma escola piloto, o desenvolvimento dessa tecnologia, desse aplicativo, né, dessa ferramenta para os professores registrarem as aulas. E eu participei de todo o processo, também com informações, dando feedback, auxiliando. Muitas vezes, presencialmente, a gente teve reuniões, workshops lá para falar sobre isso. E, posterior a isso, sistemas, né, como você disse, de trazer da empresa para o colégio. Todos os nossos alunos dentro da escola, eles teriam que desenvolver alguma ferramenta, né? Seja um controle de estoque, seja um cadastro de cliente, e nisso eles iam trabalhar linguagem de programação, iam trabalhar com redes, iam trabalhar com banco de dados, trabalhar e manipular essas informações, né? Muitas vezes a gente absorve a informação, e chega um ponto que eu digo que é o ponto crítico, né? O que a gente faz com essa informação que absorve, né? Por que eu estou estudando, aprendendo, né? O que a gente faz com isso que a gente aprende? Então, vejam, é todo um segmento que faz parte do processo educativo, né? Na educação, de poder transferir isso que tu aprendeu, de não ficar só para ti, né? Não só na educação, mas quando se fala em tecnologia, tem gente que, meio que, entre aspas, patenteia a ideia, não vou abrir, não vou ensinar, não vou ajudar. Eu tenho uma visão muito aversa a isso, sempre me coloquei à disposição e coloco sempre no que for o meu alcance, né? De ajudar as pessoas, de colaborar de uma forma ou outra. Se eu não consigo desenvolver, mas que tal nós fazermos algo assim, né? Sugestões, ideias, muitas vezes um detalhezinho ali que vai te render uma série de vantagens, seja ganhando tempo, né? Ou até mesmo para evoluir esse software, né? E como eu disse, evoluir a educação. E educação é vivência, né? Assim como todo outro ramos que a gente trabalha durante o dia a dia, seja na empresa, na escola, em casa, né? A gente tem educação 24 horas por dia. Então, trabalhar com isso é muito gratificante. A Adriana levantou a mão. Eu gostaria só de falar que o Rodrigo falou em vivência, e que o curso, ele te dá a possibilidade de você ter uma nova vivência quando você vai observar, né? E o quanto é rico a observação de outras situações. Por exemplo, eu observei as turmas do técnico do professor Rodrigo, do meu colega Rodrigo. Tive o prazer de ser uma observadora, e de outros professores lá também. E mesmo nós estando dentro da mesma escola, da mesma instituição de ensino, o quanto foi rico a parte de observação. Então, eu quero dizer aos colegas que estão aqui, que eu não sei em que semestre, enfim, eles, né, estão no momento, mas vai acontecer, acredito também, essa observação, que absorvam, que anotem, que registrem, porque assim, todos os detalhes, seja uma observação de uma empresa, a qual eu tive também o prazer de participar, que o Rodrigo teve um projeto muito bonito aqui na cidade também, não sei se perdura ainda, que ele fez a TV Palmeira, né, e que a gente teve a participação também, nossa, de alguns colegas, e a gente vê por trás dos bastidores, e você observa muita coisa. Então, tudo é muito rico.
E o curso, ele te proporciona isso, você ir para a prática, né? E eu acho que me abriu, assim, ó, um leque quando eu consegui ir lá, porque a educação básica é diferente, né? Os anos iniciais do ensino profissionalizante. Então, você chega lá e você tem uma nova visão. E eu achei muito interessante, porque quando eu cheguei, eles estavam na prática. Eles estavam criando um website aqui para um projeto da cidade que é o Amor Animal. Me corrija se eu estou errada, Rodrigo. E os alunos estavam engajados nessa questão, né, tanto da programação por trás, quanto das planilhas, quanto a observação, a investigação de informações, né, porque passa por várias disciplinas, porque você tem que ter a gramática, o português. Eu achava interessante que o Rodrigo, mesmo sendo do TI, ele ainda dizia para os alunos, né, que eles tinham que tomar cuidado sobre a grafia, sobre a interface, toda uma questão. Então, a gente observa isso tudo é muito rico. E aí vem os estágios, né? Que você consegue, então, pegar um pouquinho dessa observação, dessa vivência e colocar lá. Por mais que você use a tua metodologia, o teu planejamento, né? Você consegue levar, você consegue entender um pouco mais, dar sentido àquilo tudo que você estudou. Então, eu, né, só tenho a agradecer pelo Rodrigo ter aberto a sala também, né, para nós. Eu tinha uns colegas de Sarandi também, né, Rodrigo, que vieram para Palmeira também para assistir às aulas, e o quanto essa troca foi muito interessante. É um outro mundo dentro do mundo que a gente está. Então, né, agradeço, e para mim foi muito rico. Eu acho que tem disciplinas, às vezes, que durante o curso você pensa, mas essa não é importante, né? Não preciso me deter ao português lá que a prof está dando, ao inglês, né? Mas para que eu estou tendo inglês? Mas aí quando você cai lá na programação, mas eu preciso do inglês, né? É básico, eu preciso do português para tudo, eu preciso da filosofia para me entender o mundo e saber criticar e pensar. Então, ele é muito, muito rico. E essa parte de observação é um destaque que eu dou. Eu acredito que a UFSM vai... nós, como primeira turma, eu brinco com os colegas que nós éramos cobaia, prof. Sidney, né? Se aperfeiçoou já em várias coisas depois de nós. Inclusive, nós tivemos a honra de ter a formatura de forma online devido à pandemia, né? Nós fomos o primeiro curso a se formar de forma online. Nós tivemos também, assim, mentorias de forma online com os professores, e tivemos o prazer e a honra de conseguir, com uma turma de várias regiões ali, unir o pessoal para convidar tanto o prof. Sidney, que era um dos nossos homenageados, quanto o Clênio, o Ricardo, né, de forma online também, para participar desse momento que era a formatura, que foi tão bonito, e eu acho que marcou muito para nós. E mesmo de forma online, a gente conseguiu chegar até eles de forma física, enviando, né, uma lembrança, enfim, da turma para cada um. Então, esse curso, ele nos proporciona vivências, né? Vivências que são riquíssimas, tanto na área da educação, do conhecimento, quanto na área pessoal, né? E a gente só tem a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Então, esperamos, quem sabe, uma pós, né? Vamos galgar uma pós, prof. Sidney, da UFSM também, na área da tecnologia, para nós reingressar, né? Nessa faculdade maravilhosa, nessa universidade que a gente não pode deixar morrer. A gente não pode deixar a universidade pública morrer, né? A Universidade Aberta do Brasil tem vários cursos, inclusive eu estou me declinando para fazer mais um, que eu achei um máximo, só não me detive a ler ainda, que é Letras e Libras. Nossa! Então, olha quantas oportunidades, né? E como diz o Rodrigo, a gente que trabalha de dia, estuda de noite, trabalha de noite, muitas vezes, a flexibilidade, né? Então, a educação à distância, ela vem a complementar muita coisa que, muitas vezes, no presencial, nós não iríamos conseguir fazer, né? Gente, vou parar de falar, então, né? Senão a gente se estende muito. Mas a gente vai lembrando das coisas e vai, né, conversando um pouquinho. Brigadão, então, agradeço a participação, vou me despedir de vocês por aqui. E, né, uma boa noite para todo mundo, para os colegas, e estamos à disposição também, qualquer coisa que nos procurem também, que a gente dá um jeitinho de achar um horário e fazer uma assessoria, se precisar.
como a gente já está com o horário bem adiantado, né, então eu vou encerrar nossa gravação, agradecer imensamente a participação da Adriana, da Camila e do Rodrigo. Todos vocês três foram meus orientandos no trabalho de conclusão de curso, né, e mesmo a gente à distância, a gente conseguiu criar um laço, né, e estou à disposição para ajudar vocês também sempre que vocês precisarem. E eu acho que a fala de vocês trouxe uma série de contribuições para os alunos que estão cursando agora, né. Nós temos uma turma que foi aberta agora em 5 polos, que é Constantina, Tio Hugo, meu Deus, me fugiu agora os nomes. 3 de Maio, Cachoeira do Sul e Jacuizinho. E no ano que vem vamos abrir mais uma. Já tem uma previsão da CAPES, se tiver orçamento, espero que sim, né? Aí abrimos agora no ano que vem, ainda não está decidido se é no primeiro ou no segundo semestre, mas é em 2023, já uma terceira turma, mesmo sem estar com a segunda concluída, né? Então também vai ser uma experiência diferente, porque nós vamos estar com 2 turmas andando ao mesmo tempo, né? A pandemia distanciou ainda mais a gente, porque quando vocês estavam cursando, vocês iam mais aos polos para fazer as avaliações, né? E aí agora, quando esse pessoal da turma nova ingressou, ninguém ia no polo, né? Então também distanciou um pouco e acho que faltou daí um pouco de oportunidade para que eles pudessem se reunir como turma para poder conhecer os colegas e ajudar os colegas, fazer algumas monitorias. Mas agora que a gente está voltando também às atividades, acho que agora eles vão conseguir ir aos polos e criar esses laços, né? Então, agradecer, eu vou encerrar a gravação e a gente pode, então, depois fazer um fechamento. Muito obrigado pela participação de todos vocês.